Por trás do entretenimento popular, existem obras esquecidas, perturbadoras ou até proibidas. Neste vídeo, vamos descer as camadas do iceberg das mídias mais obscuras e sombrias já criadas. Prepare-se para descobrir o lado mais estranho e inquietante da cultura pop. A superfície. Inteligência artificial. Eugene Goffman é um chatbot criado para simular a personalidade de um garoto ucraniano de 13 anos. Desenvolvido por Vladimir Veselov e Sergei Ulansen e sua equipe, Goffman ganhou notoriedade no ano de 2014 por supostamente passar no teste de Turing, um desafio proposto pelo matemático britânico Alan Turing. Para avaliar sua máquina, consegue exibir inteligência semelhante à humana. No teste de 2014, realizado em Londres, Goffman conseguiu convencer 33% dos juízes que ele era humano, o que foi considerado por alguns como uma vitória, apesar das críticas de que o resultado não fosse definitivo em termos de inteligência artificial geral. Apesar de seus feitos absurdos, ainda assim, Eugene Goffman sofre com algumas limitações. Tai foi um chatbot criado pela Microsoft e lançado em março de 2016. Projetado para interagir com pessoas no Twitter e aprender com essas interações. Tai utilizava inteligência artificial para melhorar suas respostas com base no que os usuários lhe diziam. Ao contrário de Eugene Goffman, Tai acabou dando errado. Em menos de 24 horas após seu lançamento, Tai começou a gerar respostas ofensivas e inadequadas, refletindo o comportamento tóxico de alguns usuários com quem interagia. Isso ocorreu porque o chatbot não tinha filtro suficiente para evitar que absorvesse discursos prejudiciais e, como resultado, começou a retribuir os usuários com comentários racistas, xenofóbicos e misóginos. Diante disso, a Microsoft rapidamente desativou o Tai e se desculpou pelo incidente. E assim, Tai, em menos de 24 horas, foi deletado e saiu do ar. Norman AI foi uma inteligência artificial desenvolvida por um experimento por pesquisadores do MIT em 2018. Seu objetivo era demonstrar como os dados usados para treinar uma inteligência artificial podem influenciar fortemente seu comportamento. Norman foi alimentado intencionalmente com dados de conteúdo violento e perturbador, como descrições e imagens de acidentes e mortes. Como resultado, quando exposto a testes de interpretação de imagens, como o famoso teste do Rorschach, Norman produzia respostas macabras e violentas, ao contrário de uma IA comum, que apresenta respostas neutras. O projeto destacou os riscos de se treinar IA com dados inadequados e o impacto que isso pode ter no comportamento da máquina. E uma curiosidade: o nome da IA foi inspirado num personagem do filme Psicose do ano de 1960 chamado Norman. Shelley AI é uma inteligência artificial criada em 2017 por pesquisadores do MIT, nomeada em homenagem à autora Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein. O objetivo de Shelley era colaborar com humanos na criação de histórias de terror. A IA foi treinada usando uma vasta quantidade de contos de terror e, a partir disso, gerava trechos de histórias assustadoras, que eram então continuadas por usuários na internet. O projeto incentiva a interação colaborativa, permitindo que as pessoas enviassem suas contribuições para dar continuidade a narrativas criadas pela IA. Shelley exemplificou o potencial da IA em processos criativos, explorando como máquinas e humanos podem co-criar conteúdos de ficção. Zou foi um chatbot desenvolvido pela Microsoft como sucessor de Tai, lançado em 2017 com foco em ser mais seguro e menos propenso a gerar respostas inadequadas. Zou utilizava inteligência artificial para interagir com usuários principalmente por meio de plataformas de bate-papo como Facebook, Messenger, Skype e Kik.
Diferente de Tai, Zou foi projetado com filtros mais rígidos para evitar temas controversos, como política ou religião, para garantir uma interação mais amigável. O objetivo era oferecer uma experiência de conversa divertida e leve, aprendendo com as interações, mas evitando os erros que levaram ao fracasso de Tai. Infelizmente, o projeto de Zou teve que ser descontinuado. Em março de 2019, pelo motivo de a Microsoft estar focando em outros projetos de inteligência artificial, então teve que deixar Zou de lado e assim a Microsoft prosseguiu em seus projetos. Essa é uma teoria de conspiração que diz que o GPT-3, uma linguagem que gerou o ChatGPT, seria o preditor do futuro. Surgiu em parte por causa da capacidade impressionante desse modelo de linguagem em gerar respostas detalhadas e coerentes sobre muitos tópicos. Alguns usuários começaram a interpretar suas previsões ou sugestões como mais do que simples resultados de processamento de linguagem, alimentando teorias conspiratórias. Entretanto, GPT-3 não pode prever o futuro. Ele é uma inteligência artificial treinada em grandes quantidades de textos, capturando padrões e estruturas das linguagens humanas. Suas respostas são baseadas em dados já existentes, e não em uma habilidade de previsão. Ele não possui consciência, interação ou a capacidade de prever eventos futuros. Qualquer aparente previsão que o GPT-3 possa fazer é pura coincidência, pois a IA simplesmente gera textos com base nos padrões de linguagem dos dados que recebeu durante o treinamento. Essas teorias conspiratórias tendem a surgir quando as capacidades tecnológicas impressionam o público, mas a IA, como o GPT-3, ainda opera dentro dos limites de sua programação e dos dados usados em seu treinamento. Ah, e um lembrete: só nós humanos podemos construir e prever coisas para o futuro. Inteligência artificial não é capaz de fazer isso. Replica AI é um chatbot e assistente virtual desenvolvido para oferecer companhia e suporte emocional aos usuários. Lançado em 2017 pela empresa Luca, Replica é projetado para aprender com as interações dos usuários, adaptando sua personalidade e estilo de conversa ao longo do tempo. O objetivo é criar uma experiência de conversa que se assemelhe a uma amizade virtual, onde os usuários podem compartilhar pensamentos, sentimentos e experiências. Replica utiliza inteligência artificial para responder a perguntas e engajar em conversas sobre uma variedade de tópicos. O app também inclui recursos como exercícios de autocuidado, jogos e atividades para promover o bem-estar emocional. À medida que o usuário interage mais com Replica, o chatbot se torna mais personalizado, desenvolvendo uma, entre aspas, personalidade que reflete os interesses e preferências do usuário. O conceito de réplica gerou interesse e discussões sobre a solidão, a conexão humana e o papel da IA na vida cotidiana, destacando tanto o potencial positivo quanto as preocupações éticas relacionadas a interações emocionais com máquinas. Águas rasas, jogos e apps da web. Simulacra é um jogo de terror interativo desenvolvido pela Kaigan Games, que foi lançado no ano de 2017. O jogo apresenta uma narrativa única onde os jogadores exploram um smartphone encontrado, que pertence a uma mulher desaparecida chamada Anna. O objetivo do jogo é desvendar o mistério por trás do desaparecimento dela, interagindo com mensagens, vídeos e apps no telefone. A mecânica do jogo envolve resolução de quebra-cabeças e tomada de decisões que afetam o desenrolar da história. Os jogadores conversam com diferentes personagens através de mensagens de textos e ligações. Essas escolhas influenciam os resultados e desfechos da narrativa. Simulacra é conhecido por sua abordagem envolvente e atmosférica, combinando elementos de horror psicológico com a narrativa de ficção interativa. O jogo também tem uma sequência chamada Simulacra 2, que expande o conceito original e introduz novos personagens e tramas.
Ambos os jogos receberam elogios por sua narrativa única e pela forma como incorporam elementos de tecnologia e mídia social no enredo. Lost Within é um jogo de terror em primeira pessoa ambientado em um asilo abandonado. O jogador, como um investigador, deve explorar o local, resolver enigmas e sobreviver a criaturas sobrenaturais enquanto tenta descobrir os segredos do lugar. A jogabilidade mistura exploração, furtividade e momentos de combate. O jogo se destaca pela atmosfera tensa e pela narrativa que é revelada aos poucos através de pistas e anotações. Oxenfree é um jogo de aventura e mistério com elementos de terror psicológico. A história segue um grupo de amigos que vão a uma ilha deserta e, sem querer, abrem uma fenda sobrenatural, desencadeando uma série de eventos estranhos e assustadores. Alex, uma adolescente que está lidando com a morte de seu irmão, e seus amigos, que vão à ilha para uma festa. O objetivo do jogo é explorar a ilha, resolver puzzles e descobrir o mistério por trás de fenômenos paranormais que começam a ocorrer, enquanto enfrentam interações com espíritos e outras entidades sobrenaturais. O jogo é focado em diálogos e escolhas, onde as decisões do jogador influenciam a história e os relacionamentos entre os personagens. Não há combate direto, o foco está na exploração e resolução de enigmas. A ambientação é tensa, com uma mistura de mistério psicológico e terror sobrenatural. A narrativa se desenrola conforme o jogador interage com o ambiente e outros personagens. Oxenfree é aclamado por sua narrativa envolvente, trilha sonora impactante e pela forma única de contar a história através das interações de personagens. Sarahah foi um aplicativo de mensagens anônimas lançado no ano de 2016, criado pelo desenvolvedor saudita Zain Al-Abidin Tawfiq. O app permitia que os usuários enviassem mensagens anônimas uns para os outros, com a promessa de ser uma plataforma para receber feedback honesto e construtivo. O nome Sarahah deriva da palavra árabe que significa sinceridade ou franqueza. Embora o app tenha sido inicialmente popular, com muitos usuários atraídos pela ideia de anonimato e honestidade, logo se tornou um campo fértil para o envio de mensagens de bullying, assédio e discursos de ódio. O anonimato facilitou ataques e comentários cruéis sem a responsabilidade de uma identidade visível. Em 2018, o app foi deletado das lojas de aplicativos de várias plataformas devido a preocupações sobre segurança e o uso inadequado da ferramenta. Além disso, a falta de controle sobre o conteúdo e os efeitos negativos do anonimato em conversas online fizeram com que ele fosse amplamente criticado. Mesmo após ser removido, o legado de Sarahah permaneceu como exemplo das implicações negativas do anonimato digital sem a regulamentação adequada. Baby Shaker foi um app controverso lançado em 2009 para iPhones por 99 centavos, que rapidamente gerou controvérsias. O app, desenvolvido por uma empresa chamada Skaloft, tinha uma mecânica extremamente sensível. Os jogadores viam uma imagem de um bebê chorando e tinham que sacudir o telefone até que o choro parasse, simbolizando que o bebê havia desmaiado com 2x nos olhos. Devido a sua natureza mórbida e perturbadora, o app recebeu uma grande notoriedade e muitos começaram a acusar o desenvolvedor do app de querer promover uma prática abusiva conhecida como Síndrome do Bebê Sacudido. Após a pressão por parte do público e das organizações, a Apple removeu o app da Apple Store em menos de 48 horas e pediu desculpas, admitindo que nunca deveria ter aprovado um app desse.
Desde então, a empresa reforçou suas diretrizes de revisão para evitar que conteúdos similares sejam aprovados no futuro. Enquanto ao app, bem, hoje é muito difícil encontrar uma cópia, uma versão dele. Praticamente está escondido no abismo da internet, ou pelos 15 anos passados, talvez esteja perdido por completo. Randonautica é um app que usa um gerador de números aleatórios para criar coordenadas geográficas próximas ao usuário, incentivando a exploração do ambiente de forma espontânea. Ele se baseia em conceitos de aleatoriedade e intenção do usuário, sugerindo que as pessoas foquem em um pensamento ou tema antes de buscar as coordenadas. Muitas pessoas usam Randonautica por curiosidade, em busca de experiências misteriosas ou até paranormais. O app ganhou notoriedade depois que alguns usuários relataram encontrar coisas bizarras nos locais indicados, como o famoso caso de uma mala com restos humanos encontrada em 2020 em Seattle. The Secret Elevator é um jogo de aventura atmosférica com elementos de terror em primeira pessoa, disponível na Google Play Store. No jogo você assume o papel de uma pessoa presa dentro de seu próprio sonho, onde memórias e pesadelos se misturam. Para escapar, é necessário desvendar segredos e encontrar pequenas portas que levam à saída. O jogo oferece múltiplos finais, incentivando os jogadores a explorar diferentes caminhos e descobrir o segredo principal. Desenvolvido pela Kids Game LLC, já ultrapassou 1 milhão de downloads e possui uma classificação média de 4,7 estrelas, baseada em mais de 29 mil avaliações. Apesar de o jogo estar nesse iceberg, eu tenho uma grande admiração por ele e pelo desenvolvedor, por possuir uma excelente qualidade, uma mecânica onde envolve muitos quebra-cabeças e enigmas, e também por sua atmosfera que mistura medo, solidão e melancolia. Recomendo muito você, espectador, testar esse jogo em seu celular. Vale muito a pena conhecer mais a história do game. Submerso. A internet. Experimentam Filmes é um canal no YouTube que produz curtas experimentais e aleatórias. Geralmente, os vídeos são recriações de cenas famosas do Bob Esponja, só que explorando espaços liminares, Mario dentro de uma gravação antiga ou vídeos em VHS. Apesar de o canal ser irrelevante, os conteúdos são muito interessantes e bem trabalhados, seja porque a estética VHS traz sentimento de medo e nostalgia ao mesmo tempo, ou que espaços liminares trazem sentimento de solidão. Recomendo muito assistir aos vídeos desse canal, são muito bem trabalhados e animados. Meat Sleep é um canal enigmático e perturbador que apareceu no YouTube no ano de 2015. Ele ganhou uma certa notoriedade na época devido a seus vídeos, que possuem atmosfera mórbida e desconfortável, sons distorcidos e mensagens subliminares. O objetivo dos vídeos é um mistério, e supostamente um ERD não solucionado, e os eventos que ocorrem são inexplicáveis. Sobre o canal, internautas teorizam que ele faz uma crítica à forma de como consumir os conteúdos desse gênero e que cada postagem retrata simbolicamente problemas psiquiátricos, como a depressão, esquizofrenia ou dissociação. Esse suposto ERD nunca teve um fim oficial. Além disso, existem lost medias desse canal. Foi justamente o canal oficial que foi deletado no ano de 2016. Nem todos os vídeos foram recuperados e alguns possuem poucas evidências de suas existências. The Grifter é uma lenda urbana da internet sobre um vídeo amaldiçoado que surgiu em meados de 2008, com origem no 4chan. O vídeo é descrito como um material extremamente perturbador
que contém gore e que causaria reações físicas e psicológicas em quem assiste, como náuseas, ansiedade e vontade de tirar a própria vida, de acordo com os usuários que fizeram relatos. É um mistério por onde anda esse vídeo, não há evidências reais de alguém ter visualizado o vídeo, pode ser que ele esteja perdido ou isso é inexistente. É possível até encontrar vídeos com o título no YouTube, mas eles não são originais, são apenas recriações de internautas de acordo com o que foi descrito. Gilbert Garfield é uma série de nerd surrealista e perturbadora que começou em 2022. Foi criado por Mark Simonet, que também trabalhou para Adult Swim, nos programas Fish Center Live e Tender Touches. Essa é uma versão sombria de Garfield. Mistura humor negro com elementos de horror, teorias de conspiração, lost media e manipulação psicológica. A história gira em torno de um personagem inspirado no autor, no caso o Max. Ele encontra uma suposta série animada nomeada de Gilbert Garfield and Friends, produzida por um misterioso estúdio chamado Farone Productions. Inclusive o canal do YouTube que fez o upload das animações possui esse nome. Com o desenrolar da história, Max descobre segredos macabros e obscuros da animação, e assim a série nos leva a um universo desconfortável, paranoico e desconfortável. O rosto de Gilbert Garfield é bem sinistro, é desfigurado, inexpressivo e vazio, simbolizando o surrealismo excessivo e o terror mórbido da série. Gilbert Garfield usa a estética em VHS, misturando animação surrealista, tosca e elementos de mockumentary ou documentário falso. Também faz sátiras com obsessão a lost medias e a nostalgia da internet. Também foca muito em temas como fanatismo, corrupção de lembranças da infância e o lado obscuro da cultura pop. Bem, é uma versão extremamente perturbadora do Garfield que conhecemos, onde possuía uma temática limpa e inocente, com personagens felizes e vivendo o cotidiano através do humor. Nessa versão é o inverso. Ao você entrar nesse universo, memórias de sua infância serão arruinadas com gore e conteúdos gráficos e violentos, e também tem como objetivo subverter a nostalgia. Apesar de tudo isso, a série é interessante e muito bem elaborada. Caso queira entrar nessa dimensão traumatizante de Garfield, recomendo você assistir ao ERD. Mas vou logo avisando, esses conteúdos são extremamente insensíveis. Esse é um canal de animações surrealistas que tem no YouTube. Ele é bizarro e muitas das vezes passa dos limites com suas animações desconcertantes e grotescas. O ambiente de cada animação é ilógico, onde os personagens também agem de forma incoerente, e também muitas das animações são bem difíceis de entender qual é o real significado delas. Os autores do canal, Brian Tesler e John Bacon, inclusive foram convidados pela Adult Swim para trabalharem no curta Spurt da série Smalls. Os criadores descrevem seus trabalhos como uma exploração de som e visão sem limites, refletindo o compromisso com a experimentação artística. Esse canal também faz animações tão absurdas que algumas delas são consideradas NSFW, ou traduzindo para o português, inseguro para trabalhar. Apesar disso, até que eu gosto de explorar e conhecer esse tipo de estética na internet. Mas esse foi o canal que mais me chamou a atenção por sua estranheza. Um fato em relação aos criadores de Cool 3D Road é que eles são bem incompreensíveis. Local 58 é um canal de analog horror lançado no ano de 2015 e constituído de 12 episódios, o último sendo lançado em 31 de outubro do ano passado. Raramente, o canal lança episódios, em média, um vídeo por ano. O canal se inspira justamente em uma emissora de TV aberta, com qualidade
dos vídeos em VHS que lembra os anos 90, e também as transmissões são constituídas de muitos problemas técnicos, como se algo sobrenatural ou um hacker estão causando interferências. Isso para deixar o espectador arrepiado. Cada episódio possui uma história diferente, dimensões alternativas e com uma finalidade que tal criatura ou ser sobrenatural irá colocar a sociedade em perigo. E geralmente seguem esse padrão. Local 58 não só inspirou outros analog horrors, mas também ajudou a popularizar o gênero na internet. Seu legado deixou uma marca séria de terror e mistério dentro das mídias. A Casa Sem Fim em português é um curta-metragem no YouTube sobre um homem que, ao entrar em uma casa sombria, uma placa promete recompensar ele com $500 caso ele tenha explorado todos os 9 cômodos que tem lá dentro. Nos primeiros cômodos tudo iria bem, mas com o passar dos níveis as coisas ficavam mais sinistras e misteriosas. No final, esse homem encontra um clone seu, e ele repete diversas vezes para que não o machuque. Mas esse clone se mostra uma entidade mal intencionada e o homem acaba o matando. Ele chega ao 9º cômodo e recebe os $500 prometidos no começo. E no final ele chega em sua casa rindo de uma maneira estranha por causa do que havia presenciado ao decorrer da trajetória. Bem, é difícil saber qual é o objetivo de cada personagem dentro do curta, pois ele apresenta pouquíssimos diálogos, mas provavelmente os personagens eram familiares desse homem, porque o protagonista do curta claramente estava tentando evitar lembranças passadas do que o traumatizaram envolvendo alguma coisa que ele fez para perder a família. Enfim, é um curta surreal que certos eventos ocorreram nos cenários são incoerentes e também devido aos poucos diálogos é bem difícil descobrir a história. No End House pode fazer simbologia aos traumas ou culpas que esse homem possui e por isso essa casa, entre aspas, lê a mente dele para o desafiar. Bem, se você entende isso melhor do que eu, recomendo assistir ao curta. Carl Meyer é um vídeo que, apesar de sua edição amadora, se tornou notório no YouTube devido ao conteúdo perturbador e bizarro presente no vídeo. São combinadas imagens desconfortáveis de figuras humanas, paisagens alienígenas, flores com cores alteradas e o Pennywise do clássico filme It de 1990 de Stephen King. O nome Carl Meyer no título tem um significado desconhecido, mas quem enviou esse vídeo teve uma ideia, entre aspas, mirabolante, dizendo assim. Bart the General é uma paródia amadora dos Simpsons que teve episódios curtos lançados no ano de 2005, criado por um usuário nomeado de Famicom. Claramente, como vocês veem, é uma animação medíocre com gráficos desenhados no Paint. Além da animação amadora, as vozes de personagens e a abertura possuem sons bem caóticos. E vale também lembrar que além das interações bizarras e absurdas dos Simpsons nessa paródia, o nome da série é inspirado no 5º episódio da primeira temporada dos Simpsons. Bem, provavelmente o criador dessa série que satiriza os Simpsons fez isso porque as ideias dele já acabaram, então isso parece que foi feito quando ele não tinha nada o que fazer. Profundezas. Videogames. Yumichuki é uma fangame criada no ano de 2007, inspirada em Uminiki. É considerada a sequência não oficial do jogo. Foi desenvolvido por usuários do 2chan na época e foi um marco na comunidade de fãs de Uminiki. O game, obviamente, assim como o original, apresenta uma atmosfera surreal, melancólica e até mesmo perturbadora em algumas circunstâncias. Sobre a protagonista, nomeada Jiro Tsuki, ela é uma jovem que explora seus próprios sonhos, refletindo o isolamento e introspecção da personagem.
Outros fatores incluem a ausência de um enredo linear e elementos surreais que fazem referência aos medos, desejos e traumas que Urotsuki vivencia, assim criando uma experiência que pode ser tanto fascinante quanto desconcertante. Entre outros elementos chamativos do game, inclui também a trilha sonora, que traz sensações de que te leva para um mundo onde nós estamos presos em sonhos tanto positivos quanto negativos. E claro, para você ter noção, está disponível, pasmem, 35 efeitos únicos que concedem habilidades especiais à protagonista. Seria bem interessante se tu que está vendo o vídeo baixar o game e mergulhar nessa experiência de um mundo surrealista. Crazy Bus é um infame game venezuelano lançado em 2004 para o Mega Drive. O jogo possui gráficos simples e uma jogabilidade inexistente, porque você apenas move o ônibus para frente ou para trás. Assim, quando você chega ao fim, é trazido de volta à tela inicial. O aspecto mais notável do jogo é sua trilha sonora extremamente caótica, com notas distorcidas e aleatórias sendo tocadas. Dá uma ouvida nisso aqui. Enfim, Crazy Bus ganhou uma pequena fama no mundo dos games, especialmente entre colecionadores de hacks e títulos obscuros. Moirai foi um jogo indie lançado no ano de 2013. Nele você tem a missão de encontrar uma mulher desaparecida numa caverna. Mas no fim dessa caverna é encontrado apenas um personagem suspeito, que na verdade é um outro jogador que jogou antes de você. E a escolha que for feita no final o afetará. Ele é considerado obscuro por várias circunstâncias. A primeira é que ele é extremamente curto, é possível zerar em apenas 10 minutos. Segundo são seus gráficos simples e minimalistas. Terceiro é a sua mecânica bizarra, onde além de você, há um jogador anônimo interagindo junto sem você saber. E isso gera meio que um desconforto, pois é possível ele visualizar sua resposta final. E o quarto, porque é praticamente incerto saber quem é o herói ou o vilão verdadeiro após escolher entre matar ou poupar o outro com base na aparência ou resposta dada por ele. Não é possível jogar Moirai porque o game foi removido no ano de 2017 devido às dificuldades para combater o spam e também a falta de servidores para o manter em pé. Mas ainda é possível acessar certos clones do game. Happy Game é um jogo de terror psicológico desenvolvido pela Amanita Design e lançado no ano de 2021 para PC e Nintendo Switch. Ele é caracterizado principalmente por incluir elementos de estética infantil misturados com conteúdos surrealistas e extremamente violentos. O jogo é sobre um menino que cai em um pesadelo psicodélico e perturbador, onde entra em um mundo com um visual inocente e fofo, mas que na verdade mistura tudo que é horrível e sombrio. Fatores que tornam o game ainda mais obscuro e bizarro é que ele não possui nem sequer um diálogo, puzzles surreais para resolver, uma trilha sonora marcante específica para seus climas tensos e sinistros, e também por abordar temas como trauma psicológico, medo infantil, luto e escapismo, e claro, o mais notório, a dualidade entre a inocência e crueldade. O jogo é grande, é possível zerar no máximo em 2 horas. Então, o nome Happy Game é praticamente irônico, pois aborda tudo que é de ruim, menos happy, ou feliz em português. Apesar de tudo isso, o game é muito interessante e bem trabalhado. Vale a pena jogar caso você queira explorar e desafiar um mundo surreal e perturbador.
Esse jogo educativo com esse título em japonês foi lançado em 1997 para o Windows 3.x e a Macintosh. O jogo foi criado por Osamu Sato, conhecido por desenvolver títulos como LSD, Dreams Emulator e Eastern Mind, ambos jogos bizarros e surrealistas. O título significa algo como cair 7 vezes e se erguer na 8ª, uma frase que simboliza a resiliência. O game é composto por 8 personagens antropomórficos que vivem aventuras surreais e cômicas. É ensinado provérbios e expressões idiomáticas através de animações e interações. O jogo se destaca por sua estética inquietante, caracterizada das obras de Osamu Sato, surrealismo e estranheza, que pode causar um certo desconforto ao seu público, no caso infantil. Por ser irrelevante, se tornou uma lost media e foi apenas encontrado em 2019, pois existiam cópias que foram disponibilizadas online para quem estava interessado em conhecer. BB3313 é uma ROM hack de Super Mario 64 que teve o desenvolvimento iniciado por Chris Hughes Lillo, mas que foi terminado por uma comunidade de entusiastas do mod do Super Mario 64. O jogo é caracterizado por incluir principalmente diversas estéticas surrealistas, como por exemplo a dos espaços liminares, que misturam sentimentos de nostalgia e desconforto. Nessa ROM hack, você explora ambientes e precisa coletar, pasmem, 450 estrelas. E por esse motivo, se tornou a ROM hack mais longa e famosa de Super Mario 64. Enfim, não vou me aprofundar muito em detalhes, pois é possível fazer um vídeo especificado para essa ROM hack. Esse é um jogo de terror religioso lançado no ano de 2022. Esse jogo, na verdade, completa a trilogia Faith, que tem como objetivo oferecer uma experiência e compreensão completa para os jogadores. A história é sobre um padre que enfrenta horrores de uma seita demoníaca e que precisa lidar com as consequências de um exorcismo fracassado. É ambientado no período do Pânico Satânico nos Estados Unidos e explora uma mistura de temas sobre possessão demoníaca, fé abalada e cultos ocultistas. Este videogame se destaca principalmente por seus gráficos de baixa qualidade, que lembram os do Atari 2600. Além disso, teve uma adaptação, uma adaptação feita por fãs no ano seguinte, em 2023. Enfim, que o jogo é bizarro e que pode gerar tensões entre religiosos pode, mas o jogo é considerado excelente em vários aspectos, como a narrativa envolvente, múltiplos finais e segredos e suas atmosferas perturbadoras, mas também criticado por seus gráficos minimalistas e inclusão de temas polêmicos envolvendo religião. Escuridão. Animações. Um cara delinquente que recebe seu primo que veio das Filipinas, nomeado Jack. Joshua and the Promised Land é um filme animado religioso de 2004. Foi produzido por um único homem chamado Jim Lyon. E segundo ele, demorou 4 anos para terminar um filme de 55 minutos. A história gira em torno de uma criatura semelhante a um porco que leva um menino chamado Joshua para o passado, e também transforma o Joshua em um leão mais velho. O filme, que é uma adaptação bíblica da obra com o mesmo nome, que tenta repassar detalhes e resumo da obra, e que tentava transmitir valores de fé, coragem e entre outros ensinamentos bíblicos, conseguiu de algum jeito ou outro transmitir medo e meio que um certo desconforto para quem o assistiu. Devido a seu design e animação rudimentar e bizarra, trilha sonora combinada com cada cena que gera inquietação, personagens sem expressões faciais e tentativas de ensinamentos bíblicos que deram errado,
muitos críticos consideram esse o pior filme animado de todos os tempos devido justamente a esses aspectos. Enfim, não vou dar muitos detalhes pois já tem vídeo falando sobre essa animação, mas o que é fato é de que o autor disso nem sequer fez um estágio ou mal começou a faculdade na época. Fantastic Planet é um filme animado surrealista francês de 1973, dirigido por um homem chamado René Laloux. O filme é sobre um planeta onde seres gigantes dominam as terras e vidas de criaturas menores, como por exemplo das espécies semelhantes aos humanos. Essas espécies buscam revolucionar a vida nesse planeta e lutam contra os gigantes azuis por liberdade. Bem, o filme faz simbologia à opressão, liberdade e igualdade, mas o que mais chama a atenção é de como os seres inferiores são tratados ao longo da história do filme. É bem sinistro. Apesar disso, é bem interessante o enredo de Fantastic Planet. E claro, está disponível por completo no YouTube. Planet Sketch foi uma animação britânica produzida durante o ano de 2005 pela Aardman Animation, a mesma que produziu Wallace and Gromit e Chão o Carneiro e voltada para o público infantil. A animação não possui um enredo específico, ela gira em torno de personagens que vivenciam aventuras e situações surreais e caóticas através do humor. Como por exemplo, eles quando vão executar tarefas simples, se imaginam em aventuras ou missões bem maiores do que aquilo que será feito. Ela é obscura porque poucos episódios foram disponibilizados online, sua animação rudimentar também conta, teve pouca audiência e não deixou um grande legado como outras animações de sucesso da Aardman. SpongeBob Interim é uma paródia iraniana de Bob Esponja. Ao contrário do Bob Esponja original, que apresenta uma temática alegre e divertida, esse apresenta uma animação de computação gráfica de baixa qualidade, com personagens distorcidos dos originais, climas sombrios e até mesmo desconfortáveis em alguns casos, e músicas inquietantes. É praticamente uma versão sombria do desenho. Essa paródia ganhou fama em comunidades que buscam por versões sombrias de desenhos animados. Angel's Egg é um filme animado japonês de 1985 dirigido por um homem chamado Mamoru Oshii. Apesar da animação e estética linda, o filme é extremamente obscuro. A história é sobre uma garota misteriosa que carrega um ovo num mundo sombrio e quase sem vida. Então encontra um homem que questiona suas crenças sobre o ovo e o mundo ao redor. Então, os dois caminham juntos e vê coisas estranhas durante o percurso. O filme na verdade é uma metáfora, ou melhor, um conjunto de metáforas que fazem referência a uma sociedade que está em ruínas. Muitos dos eventos do filme são enigmáticos, pois basicamente não apresenta nem sequer um diálogo. Enfim, vale a pena você ver essa obra-prima e se quiser eu até faço um vídeo especificado por essa obra. Slim Shady Show foi uma série animada em flash adulta criada por Eminem juntamente com a equipe do Shady Records. É praticamente uma paródia de South Park, pois adota humor negro, violência, sátira e linguagem explícita. Todas são características da série de South Park. Slim Shady Show é conhecida como uma versão menos inteligente de South Park. Adota também uma animação bastante simples, caracterizada também da original e temas mais absurdos. A série infelizmente foi um fracasso, pois foi disponibilizada apenas em DVDs e online de qualidade baixa. Poucos episódios foram lançados e ficou esquecida por um bom tempo. Mas ainda é possível encontrar episódios dessa paródia de South Park na internet.
Squirrel and Hedgehog é uma série animada norte-coreana lançada em 1977 pela Scientific Educational Korea. A história gira em torno de um esquilo e um ouriço, ambos patriotas que defendem o país, no caso a Coreia do Norte. Bem, vocês já devem conhecer a Coreia do Norte e sua história. Esse desenho é na verdade uma espécie de propaganda política e militar do país, praticamente um desenho nacional, pois também a SEC, o estúdio de animação citado anteriormente, é uma estatal norte-coreana, daí que é considerado o desenho nacional do local. Então, cada inimigo que aparece no desenho, como os ratos e lobos, que fazem simbologia aos traidores da pátria e os americanos, respectivamente, segundo o regime local. Vale lembrar também que o desenho é extremamente violento, com muitas torturas e mortes. Apesar disso, a animação é boa? Se levar em conta a limitação de recursos que tem na Coreia do Norte, a animação em si é considerada boa. Mas se for avaliada por estrangeiros, ela tem uma recepção negativa, pois no IMDb ela recebe uma nota de 4.4. Enfim, o critério é de cada um. Abismo. Filmes e shows de televisão. Possible in Michigan é um curta de terror de 1983 dirigido por Cecilia Condit. É na verdade uma continuação de um curta de 2 anos atrás chamado Beneath the Skin. O curta em si é extremamente horripilante, com as personagens e o homem que as persegue agindo como pessoas anormais. A história é sobre duas mulheres que circulam por um shopping vazio e só depois de um tempo percebem que alguém está as perseguindo. Um homem mascarado que é um ex de uma delas. Esse homem continua as perseguindo, e no final as mulheres matam esse homem com um revólver, entre aspas, consomem o corpo dele e jogam o que restou fora. O curta-metragem, apesar de suas limitações devido à época em que foi feito, consegue causar um grande desconforto devido a uma mistura de elementos surrealistas e conteúdo gráfico e perturbador. Vale lembrar também que inclusive eu já falei sobre esta mídia no meu primeiro vídeo de Iceberg falando sobre coisas obscuras dentro do YouTube. Mas não veja porque ele ficou bem ruim, dizendo assim. Elephant é um curta-metragem britânico de 1989 dirigido por Alan Clarke e produzido por Danny Boyle para a BBC. O filme é surrealista e bizarro, pois não possui sequer uma trilha sonora, é acompanhado de 4 diálogos e, pasmem, 18 assassinatos a sangue frio e sem motivação. A cada morte, os assassinos matam e a câmera muda para o ângulo das vítimas. O curta se passa na Irlanda do Norte, mais especificamente numa época que ficou conhecida como The Troubles, uma época que infelizmente era comum em corredores, ruas ou galpões, assassinatos e violência crua. O curta possui 39 minutos de duração e está disponível no YouTube. Simário a Goku é um filme filipino de 1995 sobre um crossover entre Mario e Goku. A história do filme é super confusa, gira em torno de um cientista que consegue se teletransportar para o reino dos cogumelos e se transforma no Mario, e até se encontra com os personagens de Dragon Ball, e no final se transforma no Goku. Enfim, é uma completa bagunça o enredo do filme. O título do filme se traduz para Mario vs Goku, mas é uma mentira, pois não há sequer uma batalha entre os dois. Mario e Goku aí são controlados por uma mesma pessoa. Além de seu enredo muito incoerente, o filme possui um orçamento baixo e cenários que não fazem o menor sentido. Simário a Goku está disponível por completo no YouTube, mas com legendas em espanhol. Mommy Jabs foi um show de TV infantil de origem estoniana transmitida durante boa parte da década de 1970 e com um pequeno retorno no final dos anos 90.
O show é acompanhado de personagens antropomórficos que ensinam as crianças sobre o alfabeto. O show se destaca por sua atmosfera sombria e personagens com visuais sinistros. O show é tipo o programa infantil do Cocoricó, popular dentro do país de origem e desconhecido lá fora. É possível saber o que acontece em alguns episódios graças às legendas disponíveis nos episódios dentro do YouTube, mas a maioria é quase impossível saber o que está rolando, pois eu nem sequer sei o básico do idioma estoniano. O Babadook é um filme de terror psicológico australiano lançado em 2014 nos cinemas, dirigido por Jennifer Kent. A história gira em torno de uma mãe chamada Amélia que lida com muitos desafios, desde a morte do marido num acidente de carro, minutos antes de seu filho Samuel nascer, até o comportamento rebelde do mesmo que essa mãe precisa lidar. O Babadook, na verdade, é um monstro imaginário de Amélia, consequência de seus traumas e depressão. Muitos dizem que o Babadook é um bicho-papão, mas é desconhecida a origem dele e de seu nome. O filme se destaca por não usar nem sequer uma jump scare, como a maioria dos filmes de terror fazem. O filme também possui uma atmosfera desconcertante e uma grande tensão psicológica. E curiosamente, o filme se tornou um ícone na cultura LGBT, por um pequeno acidente da Netflix de classificar o filme como um filme desse gênero. Enfim, é possível encontrar o filme no YouTube. Ele aprofunda muito bem questões relacionadas à depressão e a outros desafios psicológicos. Snico foi um show de TV infantil oriundo da Tchecoslováquia, transmitido entre 1979 a 1989. O objetivo do programa era entrevistar crianças, ensinar valores educativos e promover pensamento crítico entre elas. Um personagem marcante desse programa é esse boneco conhecido por esse nome que vocês estão vendo, com um visual bizarro que é controlado por duas pessoas. Bem, assim como o Mommy Já Habits, citado anteriormente, foi popular apenas em seu país de origem, e muitos episódios se encontram perdidos ou incompletos. Ele possui uma atmosfera muito sombria para um show infantil. Lembrando que eu já falei sobre o programa na segunda parte do Iceberg do YouTube, onde no qual eu estava falando sobre uma edição estranha feita por um usuário do site. E aí? Até que camada do iceberg você aguentou? Se curtiu o mergulho pelas profundezas dessas mídias perturbadoras, deixa o like, se inscreva no canal e comente qual item mais te deixou desconfortável ou curioso. Até a próxima!